o escolhido do Altíssimo, alcançando vidas. Posso encontrar um argumento adicional no fato de que as melhores pessoas têm sido sempre as mais dispostas a confessar sua depravação. Os homens mais santos, os que estão mais livres de impurezas, sempre sentiram com mais intensidade a sua depravação. O que tem suas vestes mais brancas perceberá melhor as manchas que caíam nelas. O que possui a coroa mais reluzente saberá quando perdeu uma pedra preciosa. O que dá mais luz ao mundo sempre será capaz de descobrir sua própria escuridão. Os anjos do céu cobrem seus rostos, e os anjos de Deus na terra, seu povo escolhido, sempre devem cobrir seus rostos com a humildade, quando se lembram do que foram. Escutem a Davi. Ele não era desses que se vangloriam de uma natureza santa e de uma disposição pura. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Muitos desses santos homens escreveram aqui, neste volume inspirado, e encontraremos a todos confessando que não eram limpos, não, nenhum sequer. E um deles exclamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Além disso, clamarei a outra testemunha para que testifique a veracidade deste fato, e que decidirá a questão. Será a sua própria consciência. Consciência, te colocarei no banco das testemunhas para interrogar-te esta manhã. Consciência, diga a verdade, não te drogues com o ópio da segurança em ti mesma. Testifica a verdade. Nunca ouviste dizer ao coração: queria que Deus não existisse? Por acaso, todos os homens não desejaram, algumas vezes, que nossa religião não fosse verdadeira? Ainda que não puderam livrar suas almas inteiramente da ideia da deidade, por acaso não desejaram que não existisse Deus? Não acariciaram o desejo de que todas estas realidades divinas fossem um engano, uma farsa e uma impostura? Sim, responde cada indivíduo. Isso me ocorreu algumas vezes. Desejei poder entregar-me à insensatez. Desejei que não houvessem leis que me restringissem. Desejei, como um insensato, que não houvesse Deus. Essa passagem dos Salmos que diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus, está mal traduzida. A tradução correta deveria ser: diz o nécio no seu coração, não aceito a Deus. O nécio não diz em seu coração não há Deus, pois ele sabe que há um Deus. Ao contrário, afirma: não aceito a Deus. Não preciso de nenhum Deus. Queria que não existisse nenhum. E quem de nós não foi tão insensato que não chegou a desejar que não houvesse Deus? Agora, consciência, responde outra pergunta. Tu confessaste que algumas vezes desejaste que não existisse Deus. Então, suponhamos que um homem desejasse a morte de outro. Acaso isso não demonstraria o seu ódio? Sim, demonstraria. E assim, meus amigos, o desejo de que Deus não exista demonstra que temos aversão a Deus. Quando desejo a morte de outro e que apodreça no túmulo, quando desejo que seja um ser inexistente, devo odiar a esse homem. De outra forma, não desejaria que fosse um ser extinto. Assim que esse desejo, e não creio que haja existido alguém no mundo que não o houvesse sentido, demonstra que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas, consciência, tenho outra pergunta. Acaso não desejaste alguma vez em teu coração, posto que há um Deus, que ele fosse um pouco menos santo, um pouco menos puro, de tal maneira que essas coisas que agora são graves crimes pudessem ser consideradas ofensas veniais, simples pecadinhos? Acaso
Não disseste nunca em teu coração? Queria que estes pecados não fossem proibidos. Queria que ele fosse misericordioso para que os esquecesse. Requerer nenhuma explicação. Queria que não fosse tão severo, tão rigorosamente justo, tão severamente estrito na sua integridade. Coração meu, nunca disseste isso? A consciência deve responder. Eu disse. Bem, esse desejo de mudar a Deus demonstra que não amas a Deus, que é o Deus do céu e da terra. E ainda que fales de religião natural e te glories de reverenciar o Deus dos verdes campos, dos prados férteis, das águas abundantes, do retumbar do trovão, do céu azul, da noite estrelada e do grandioso universo, ainda que tu ames o belo ideal poético da deidade, não se trata do Deus da Escritura, pois tu desejaste mudar sua natureza e nisso demonstraste que estás inimizado com ele. Mas, consciência, por que devo ficar fazendo rodeios? Tu podes ser uma testemunha fiel, se queres dizer a verdade, que cada pessoa aqui presente transgrediu de tal maneira contra Deus, quebrou tão continuamente suas leis, violou seu dia de repouso, espezinhou seus estatutos, despreciou seu evangelho, que é muito certo, sumamente certo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Agora, em segundo lugar, tomemos nota da universalidade deste mal. Quão vasta é esta afirmação! Não é uma mente carnal singular, ou uma certa classe de características, senão os desígnios da carne. É uma afirmação sem restrições, que inclui a cada indivíduo, qualquer mente que possa apropriadamente ser chamada carnal, se não foi espiritualizada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é inimizade contra Deus. Observem então, em primeiro lugar, a universalidade disto relativa a todas as pessoas. Toda mente carnal no mundo está inimizada contra Deus. Isto não exclui nem sequer os bebês que se alimentam do peito da mãe. Nós os chamamos de inocentes e na realidade são inocentes de transgressões reais. Mas, como diz o poeta, no peito mais terno jaz uma pedra. Na mente carnal de um bebê, a inimizade contra Deus não está desenvolvida, mas está ali. Alguns afirmam que as crianças aprendem a pecar por imitação, mas não. Peguem uma criança, coloquem-na sob as influências mais piedosas, se assegurem que o próprio ar que respira seja purificado pela piedade, que saboreie santidade, que somente escute a voz da oração e do louvor, que seus ouvidos se mantenham afinados pelas notas do hino sagrado. E apesar de tudo isso, essa criança pode ainda se converter em um dos mais depravados transgressores, e ainda que na aparência esteja pronta em direção ao caminho do céu, descerá diretamente ao abismo, se não é guiada pela graça divina. Quão certo é que alguns que tiveram os melhores pais tenham se convertido nos piores filhos, que muitos que foram treinados sob a egide sagrada, em meio às mais favoráveis cenas de piedade, se converteram, contudo, em libertinos e dissolutos. Assim que não é por imitação, mas sim pela natureza que a criança é má. Concordemos que a criança é carnal, pois meu texto diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Escutei que um crocodilo recém-nascido, quando sai de sua casca, no mesmo instante se coloca em posição de ataque, abrindo sua mandíbula como se houvesse sido ensinado ou treinado. Sabemos que os jovens leões, quando são domados e domesticados, conservam a natureza selvagem de seus semelhantes da selva. E se os colocassem em liberdade, caçariam tão ferozmente como os outros. O mesmo acontece com a criança.
Podes amarrá-la com os verdes juncos da educação. Podes fazer o que quiseres com ele, mas como não podes mudar seu coração, estes desígnios da carne estarão inimizados com Deus. E apesar do intelecto, do talento e de tudo que possam dar-lhe que seja proveitoso, será da mesma natureza pecaminosa como qualquer outra criança, ainda que na aparência sua natureza não seja tão má, pois a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. E se isto se aplica às crianças, igualmente inclui toda a classe de homens. Há alguns homens que nasceram neste mundo, dotados de espíritos superiores, que caminham por todos os lados, como gigantes envoltos em mantos de luz e glória. Refiro-me aos poetas, homens que se destacam como colossos, mais poderosos que nós, que aparentam haver descido das esferas celestiais. Outros há, de intelecto afiado, que investigando os mistérios da ciência, descobrem coisas que estiveram ocultas desde a criação do mundo. Homens de tenaz investigação e de vasta erudição. E, contudo, de cada um destes, poetas, filósofos, metafísicos e grandes descobridores, se dirá: a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Poderá treiná-lo, converter seu intelecto em algo quase angelical, fortalecer sua alma até que entenda o que constitui enigmas para nós e os decifre com seus dedos num instante. Poderás fazê-lo tão poderoso que possa entender os segredos ferrenhos dos montes eternos e pulverizá-los com seu punho. Poderás dar-lhe um olho tão perspicaz que possa penetrar os mistérios das rochas e das montanhas. Poderás agregar-lhe uma alma tão poderosa que possa matar a gigantesca esfinge, que por muito tempo confundiu os sábios mais notáveis. Mas, mesmo que tenhas feito tudo isto, sua mente será depravada e seu coração carnal ainda estará em oposição a Deus. E ainda mais, podes levá-lo à casa de oração, pode expô-lo constantemente à pregação mais clara do mundo, onde escutará as doutrinas da graça em toda a sua pureza, e pregação acompanhada de santa unção. Mas, se essa santa unção não descansa nele, tudo haverá sido em vão. Pode ser que assista com toda regularidade, mas, igual a piedosa porta da capela, que gira para dentro e para fora, ele seguirá sendo igual. Poderá ter uma religião superficial externa, mas sua mente carnal estará inimizada com Deus. Agora, esta não é uma afirmação minha, é a declaração da palavra de Deus, e podem colocá-la de lado se não acreditam nela, mas não discutam comigo, já que é a mensagem do meu Senhor, e é válida para cada um de vocês, homens.